Por que que a fantasia é uma realidade dos afetos? E qual que é a diferença, né, de fantasia e imaginação? Bem, essa é a pauta de hoje. Hoje eu vou tentar aqui ser bem explícita e mostrar para vocês que realmente existe aqui uma questão de diferenciação que é importante a gente saber, inclusive para a gente se reconhecer nesse processo e entender como funciona, né, a nossa escuta psicanalítica de ambas, né, questões aqui que são completamente diferente, mas elas são muito confundidas aqui pelo popular. Quando a gente pensa em fantasias, né, logo vem na mente, né, essa boca, logo vem na mente imagens, né, sensuais, ou mesmo um despertar aí do lado mais erótico, né? Mas fantasia, gente, quando a gente pensa na questão que eu coloquei aqui como é uma realidade dos afetos, nada mais é do que realmente algo que faz parte aqui de uma necessidade dos nossos afetos básicos. Quando a gente pensa em necessidade dos afetos básicos, e eu coloquei a fantasia aqui, você pode fazer até uma conexão com o vídeo anterior, quando eu falo que às vezes é necessário, nesse processo às vezes, de construção do desejo, ter essa coisa alucinada, né, desse olhar do outro. E quando a gente pensa na questão da fantasia em si, ela pode estar entrando nesse campo mais alucinatório, porque a fantasia, diferente, por exemplo, quando a gente pensa na questão mais analítica do Dasding, né, que é a diferença do real e do imaginário, é justamente essa, né? Porque a fantasia, ela entra num lugar, num locus, né, que é quase uma invasão mental, né, quase que uma invasão ali das nossas pulsões, que é diferente, por exemplo, da imaginação, né? A imaginação, ela vem de uma imagem ação, né? Imaginação. É algo que você é capturado por uma imagem mental, é algo que você em cima dessa imagem você cria um pensamento. A fantasia não. A fantasia, ela invade os afetos, não o pensamento, como por exemplo a imaginação. A imaginação era uma criação de imagens junto com o pensamento que faz ali, né, vamos colocar assim, algum significante, dando algum significado, dando algum sentido para os seus próprios pensamentos. Já no caso, a fantasia não. A fantasia é uma invasão, quase que é uma penetração existencial dentro dos nossos afetos, como que a gente não consegue nem controlar, entendeu? Então, assim, a fantasia, ela entra num campo de uma, às vezes, de uma busca de uma satisfação de um desejo, que ela é diferente do desejo, tá? A fantasia aqui, ela pode realizar um desejo, mas ela se diferencia do desejo porque o desejo, ele busca em si uma satisfação mais concreta. Ele busca em si, na verdade, mesmo que seja aquela busca atrás do rabo, né? Porque no fundo assim a gente deseja algo que está barrado, mas o desejo ele tem um potencial de praxis. A fantasia, e que é de praxis, vamos colocar assim, pensando nesse Dasding, no campo mesmo da realidade. A gente vai buscar realizar nossos desejos, entendeu? Agora, a fantasia em si, para se diferenciar aqui, para vocês poderem entender a diferença de fantasia, desejo e imaginação, a fantasia, ela se satisfaz dentro do campo psíquico, vamos colocar assim, dentro do mundo psíquico, que se difere às vezes desse imaginário, porque assim, real, qual a diferença do real e do imaginário, né? O imaginário, tudo bem, pode estar dentro, a fantasia pode estar dentro desse imaginário também. Mas para a gente poder entender a diferença, que tem uma diferença
cada uma tem um significado, a fantasia ela é construída a partir dessa realidade dos afetos, porque ela está buscando afetivamente uma satisfação, às vezes ela foge de nós por algum motivo, por um processo de defesa. Às vezes ocorre uma briga psíquica por causa dessa tentativa de satisfação dessa fantasia, que na verdade está buscando um gozo, e que às vezes esse gozo no mundo factual aqui, né, vamos colocar aqui, da realidade, que é diferente do imaginário, ela não pode acontecer, porque às vezes você tem uma fantasia muito cabeluda, às vezes você fantasia com uma coisa que é de uma ordem às vezes até moral, ou não. A questão aqui não é moral, tá, gente? A questão aqui é pra gente entender o que é fantasia. Vamos tirar moralismo, vamos tirar essas coisas. Aqui é muito mais no pensamento psicanalítico. A fantasia, ela na verdade, ela busca uma satisfação desses afetos. Por isso que ela é realmente uma realidade afetiva. Ela está tentando buscar essas satisfações, né? Esses afetos, seja de fuga, seja de busca, na verdade, a busca de um prazer, a busca de um gozo, e que às vezes nessa busca pode ocorrer algum tipo de conflito, que aí é a briga, né, da fantasia versus a realidade, junto com a culpa e tudo mais. Mas a fantasia em si, ela tem um poder de satisfazer psiquicamente e não factualmente uma necessidade, às vezes até do desejo, que se diferencia do desejo, porque o desejo ele está muito mais ligado a uma realização no mundo, a busca dentro de um mundo factual, dentro do real, que é diferente do imaginário, que pode estar aqui a nossa fantasia, brigando por uma posição dentro desse imaginário que está dentro aqui do mundo psíquico, que esse é o conteúdo, né, que a psicanálise trabalha. Ela trabalha muito mais com essa construção dessas fantasias, né, e que vão ali de alguma maneira tentar buscar uma satisfação de um desejo, que pode ser manifestada, por exemplo, no sonho, porque às vezes a realidade psíquica da pessoa briga, olha só, que com um afeto que está ali de alguma maneira se mostrando. Então, aí quando a gente coloca aqui, o cara vai buscar, ou a mulher vai buscar vamos colocar o cara como uma pessoa, assim, um sujeito, né? Que é o sujeito do inconsciente. Ele está indo buscar uma satisfação de um desejo. E de repente, essa satisfação produz nele uma angústia. Então, ele foge dessa angústia, tentando recalcar as próprias fantasias. Essas fantasias, de alguma maneira, quando ele começa a perceber, quando ele está fazendo análise, ele começa a perceber que o mundo da fantasia ele pode vivenciar de uma maneira um pouquinho mais livre, então ele pode atingir um gozo, pode atingir ali a busca mesmo deste gozo. E quando, de alguma maneira, esse gozo é barrado até no mundo das fantasias, ele pode entrar em processos de defesa, né, dessa mesma fantasia que lhe produz ali um prazer, que também lhe produz ali uma angústia. Então, ele vai brigar, ele vai tentar fugir disso, ele vai tentar, na verdade, ou buscar um acolhimento, dependendo de como essa pessoa consegue de alguma maneira sair desse processo de recalque. Então, assim, quando ele se sente ali acolhido, então, assim, todas essas construções, né, da fantasia, ela acaba de alguma maneira caindo naqueles afetos básicos, né, de sustentação. Então, por isso que a fantasia é diferente, por exemplo, da imaginação, porque a imaginação ela não ela literalmente não vai buscar uma satisfação, mesmo que só se você for um esquizoide. Aí você vai buscar uma satisfação dos seus afetos no processo imaginativo. Mas, tirando isso, o imaginário, por exemplo, assim, quando eu desejo e quando eu estou fantasiando algo, eu
literalmente, eu posso não estar imaginando, criando uma imagem, ação, mas eu posso estar sentindo, às vezes até num sonho, algo sendo realizado. Aí quando você acorda e fala: "Nossa, eu tive aquele sonho com aquela pessoa, eu tive aquele sonho erótico, eu tive", sei lá, aí vocês colocam o que vocês quiserem. Então, isso é da campo da fantasia. Às vezes a fantasia pode ir para um lado mais erótico, mas às vezes a fantasia não tem nada a ver com a sexualidade. Às vezes a fantasia tem a ver com a necessidade de uma satisfação afetiva. Para finalizar, né, a fantasia, ela tem muito mais a ver com a realidade dos afetos, porque justamente ela está aqui fazendo função de uma satisfação, buscando, né, o princípio do prazer. A imaginação, ela tem a ver com o pensamento, uma construção intelectual de imagens, ação, e o desejo, como eu deixei já bem explícito no outro vídeo, assistam o vídeo anterior. O desejo, ele tem muito a ver com... Gente, não esqueçam de deixar o seu like se você está aqui até agora, se inscrevam, compartilhem aí com seus amigos, esse é meu desejo. O desejo, no fundo, ele, na verdade, é uma torrente metonímica, né? É um movimento. Então, quando você pensa em fantasia, a fantasia é algo que está muito mais no campo do mundo psíquico, né? Não só da imaginação. A imaginação, a fantasia também pode estar na imaginação, porque às vezes uma imagem, ação, desemboca numa fantasia. Porém, quando eu falo aqui no mundo da imaginação, eu estou pensando mais naquela Dasdin, né, que seria assim a diferença do real e do imaginário. Então, quando eu penso na fantasia, ela está aqui no mundo do imaginário, ela está aqui no mundo psíquico, está aqui no mundo onde realmente a nossa função como analista é adentrar, entendeu? Que é justamente entrar nesse mundo mais inconsciente, mais psíquico, né? E quando eu penso na imaginação versus a fantasia, eu sei que a imaginação é uma construção muito mais de uma ordem, de um pensamento, uma coisa muito mais intelectual. E a fantasia é uma invasão, né? Aqui dos meus afetos, que pode estar ligado àqueles meus afetos básicos, né? E o desejo é um movimento que está sempre buscando a satisfação de uma necessidade que foi construída ali naquela relação primária, né, dos primeiros cuidados. Então, para diferenciar, fantasia é algo que está no mundo psíquico, que tem a ver com os nossos afetos. Imaginação está no mundo mais das ideias, do intelecto, do pensamento, e desejo é algo que a gente vai performando e buscando, como se a gente estivesse correndo atrás do próprio rabo, as nossas satisfações que foram aquelas primárias, né? Então é meio que nosso, vamos colocar assim, o nosso sistema aqui fica tentando buscar a mamãe, fica tentando buscar quem fez função, fica tentando buscar as nossas primeiras satisfações, ok? É isso aí, gente.